Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast, dando continuidade aí a nossa caminhada, a nossa jornada pelo livro de Apocalipse, né? Estamos hoje aí já praticamente chegando ao final, né, do capítulo 5. E olha, Alfredo, rapaz, quando entrar o capítulo 6, olha, está aqui, ó, não chore, eu estou aqui, né? Isso foi uma palavra que João ouviu, porque a cena da visão da questão do livro, do cordeiro, do trono, dos seres viventes, né, dos anciãos, foi tão forte, né, que nosso amigo João não aguentou, né? Não, foi forte. Muito. Então, hoje vai ser a nossa finalização desse momento de atmosfera, né, que foi preparado, né, para a abertura do livro. E no próximo episódio vai acontecer a abertura do livro tão esperada. Você não pode perder. Hoje você vai ver a preparação. E na semana que vem, no capítulo 6, meu amigo, aí começa a abertura do livro. E você não pode perder. O que tem dentro desse livro? A gente vai saber na próxima semana. Mas hoje nós estamos aqui no quê? Na preparação do ambiente, da atmosfera, para a gente ter esse momento tão especial. Nossos episódios toda segunda-feira às 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, 9 horas, horário do Brasil. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, também na radioaiba.com, uma rádio brasileira ali no Japão, a serviço da comunidade brasileira que está lá conosco. Também nós temos todo dia, né, às 8 horas da manhã, horário dos Estados Unidos, nós estamos com o devocional, né, presente diário, né, gentilmente cedido pela Rádio Transmundial, um devocional que já tem aí 26 anos. Uau. Que está no ar. Então não perca essa oportunidade de estar conosco em todos os nossos conteúdos. Os audiolivros estão chegando, viu, Alfredo? Oh, que maravilha, hein? Audiolivros estão chegando, bom. Mas já a gente vai chegar. Beleza? Então seja bem-vindo mais uma vez, Alfredo. Tamo junto, né? Estamos aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. E vamos lá, né? Continuando então aqui no nosso... Isso. Do nosso estudo aqui do livro de Apocalipse. E hoje, não chores, eu estou aqui. Sim. E nós vimos que lá no versículo 4, João diz, né? Eu chorava muito. Ou seja, ele não chorava pouco, ele chorava muito. Por quê que ele estava chorando? Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem ler e nem olhar para o livro. Certo. Não é? Então, quando esse livro que vai ser aberto, esse livro contém a história inteirinha, do capítulo 5 de Apocalipse até o final. Ele contém a história da eternidade, ele contém a história final da humanidade. Olha, rapaz, tem tanta coisa aqui nesse capítulo 6 que vai ser o próximo capítulo, você não pode perder, mas hoje é a preparação. Então você tem que estar preparado, né? Tem que se preparar para ouvir e ver o que vai ser a abertura do livro. Exato. E veja que nesse livro, na abertura no sétimo selo, sim, quando você abre o sétimo selo, você ainda vai ver 7 trombetas, 7 taças. E aí vai, né? Tem muita então coisa, esse livro contém tudo. Por isso que ninguém era digno de abrir. Sim. Porque só quem é digno de abrir o livro é quem é o dono da história. E quem é o dono da história, Alfredo? Meu Deus, rapaz. É isso que está sendo aqui preparado aqui, né, Alfredo? Isso que está sendo preparado. Então você vê que na semana passada nós falamos sobre isso, né? Todavia um dos anciãos, dos 24 anciãos que ficam em volta do trono de Deus, ele chegou para João e disse, não chores. Sabe por quê? E no céu não é lugar de choro. Exatamente. Lá Deus enxugará do nosso rosto, toda lágrima, nossos olhos, toda lágrima. O céu é um lugar de gozo e de alegria eterna. Então, quando João vê que ninguém era digno, a história fica sem fim e ficaríamos aqui nessa terra para sempre, nesse tormento. Meu Deus. Como diria um professor meu, você tem medo de morrer? Não, eu tenho medo de ficar vivo aqui para sempre nesse mundo aqui, pô. Você tá louco? Né? Então, seria terrível, né? Exato. Mas aqui nós temos a história. Esse livro contém o culminar da história, o fim da história. Ok, Alfredo. Não é? E então, João dizia que ele chorava muito. E por quê, né? Aí veio o ancião e disse, olha, não chores. Porque o leão da tribo de Judá, que é Jesus, não é? A raiz de Davi, que é Jesus, venceu
para abrir o livro e os seus 7 selos. Ok. Então Jesus venceu como? Ele venceu se tornando homem, morrendo como homem, vivendo como homem, morrendo como homem, tomando o pecado de Adão, pregando na cruz e ressuscitando, ele vence. Aí ele é digno de abrir o livro, porque foi ele quem criou o universo. Veja que o apóstolo João, mesmo o João que escreveu o Apocalipse, ele diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que existe no mundo se fez sem o verbo divino, que é Jesus Cristo. Ele é o criador do universo. Por isso que ele tem autoridade de pegar o livro e abrir o livro, né? Então ele diz assim, veja que ele diz assim que no meio do trono, né? Semana passada falamos sobre isso. No meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, eu vi um cordeiro como havendo sido morto. Nós falamos sobre isso semana passada. Sim. Né? O distintivo de Jesus sendo morto, que nós vamos ver ele com marcas, né? Que é o sinal do amor e da vitória dele por nós. E o João fala que ele faz questão de dizer que o Cristo estava bem no meio do trono. Entre os 4 anciãos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes estavam no meio. Por quê? Porque Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Olha, o que o mesmo João diz na segunda, vamos voltar na primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, onde ele diz o seguinte, olha só, por isso que João fala assim, olha, o cordeiro, ele estava no meio dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ele diz assim, olha, capítulo 2, ele diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Então, você veja que no versículo 2 ele diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Sim. Então, Jesus Cristo, o que era a propiciação? Por que ele está no meio? Ele é o único intercessor. E o sangue dos carneiros que eram matados no Antigo Testamento era colocado na tampa da arca, num lugar chamado propiciatório. Aquele sangue cobria o pecado. Propício, né? Se tornava propício. Então era como se o sangue cobre o pecado do povo e Deus não vê. Agora Jesus não somente cobre o pecado, ele tira, porque João Batista, quando vê Jesus passando, ele pega e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só cobre, como também ele tira o pecado do mundo, né? Então somente ele tira, e ele é aquele que intercede por nós. Temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo justo. Sim. Né? Por isso que ele está no meio do trono aqui. Ok, muito bem. Aí ele diz assim no versículo 7, que a gente continua hoje, né? Ele diz assim, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Então, esse Cordeiro, Jesus Cristo, vem e pega o livro, que ninguém era digno, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum. Ele pega o livro da mão de Deus, do Pai, e aí acontece o seguinte, João vê isso aqui, ó, logo que tomou o livro, a hora que Jesus chega e pega o livro da mão do Pai, sim, os seres celestiais, os seres espirituais que estão no céu entenderam. E eles pegam e dizem o seguinte, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Okay. Então veja que é assim que funciona, como nós falamos quando falamos quem eram os anciãos, né? As orações dos santos que vão para as taças dos anciãos diante de Deus. Esse era o combustível. O combustível, o simbolismo do incenso, das orações, é como incenso que sobe diante de Deus, é como cheiro suave. E eles se prostram
diante de Cristo. A preparação para, né? Na preparação. Eles se prostram diante dele. Uhum. E aí diz assim, e cantavam um novo cântico dizendo, digno, esse cântico aqui é novo. Uhum. Né? Porque no Antigo Testamento você não vai ver um cântico assim para o Messias, para o Cordeiro que tinha sido morto. Né? Então ele diz assim, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ah, ok. Uhum. Tá vendo aqui? O reino é aqui. terreno. Então veja, quando Jesus toma o livro, por que o reino é na terra? Porque Jesus criou a terra. Não é? E como diz o profeta Isaías, Deus não criou o mundo para que seja um caos, mas para que permaneça para sempre. A criação de Deus é para sempre, não é? Por isso que a terra vai ser reformada. O novo céu e a nova terra vai tomar essa terra, e João vai dizer, e vi um novo céu e uma nova terra. Lá no finalzinho. Não é? Então, porque Cristo, né, porque foste morto e agora está vivo, e com o sangue. Então, qual é o preço que Cristo foi vendido? Por 30 moedas de prata, né? Preço de um escravo. E qual foi o preço que ele comprou a mim e a você? Um preço muito caro. Preço de sangue. Né? Então, com o sangue de Cristo, ele compra para o Pai. É a coisa mais preciosa, porque o que é o sangue? O sangue é a vida do corpo, como diz a Bíblia. Você tirou seu sangue, você morre. É ele que circula no seu corpo, que faz tudo agir. Tanto que a pessoa, quando ela está com anemia, né, ela tem problema, ela precisa... Não é? Então, o que acontece? Você trabalha, no seu dia você recebe por hora. Sim. Não é? Você recebe por hora. Essas horas que você trabalha durante o dia, sei lá, você trabalha 8 horas, 10 horas por dia, é um trabalho que você está fazendo, um esforço com o quê? Com o teu corpo, que é alimentado por alimentos, que vão para onde? Para o teu sangue, que alimentam o seu corpo. Então, você está trabalhando, você está recebendo pelo teu sangue que você está dando. Por isso que a pessoa fala, estou dando sangue na firma. Uhum. Não é? E literalmente é isso. Não é? Cristo pega o sangue dele e derrama todo e compra para Deus. Por isso que é eterno. Né? A salvação ela é eterna. Compra para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Todas. Já não é mais somente para o povo, porque Jesus, quando aquela mulher cananeia vem a ele e diz assim, olha, minha filha está endemoniada. Ele diz, olha, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Como houve a rejeição do Messias, né? Essa salvação chega e Jesus compra, ele apresenta diante de Deus e diz assim, Pai, aqui está, eu comprei para ti homens de toda tribo, língua e nação, e eu fiz deles reis e sacerdotes, porque ele diz, assim como eu me assentei à direita do Pai, assim se assentarão todos aqueles que vencerem, que chegarem até o fim, que crerem em mim. Vai até o fim. E aí diz, e eles reinarão sobre o mundo que eu criei. Uhum. Amém. Eu criei para vocês reinarem comigo. Né? Você veja que Cristo ele é um reino partilhado. Ele reina, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele partilha conosco, porque ele tomou também o nosso corpo. Ele toma o corpo humano e ele partilha com o ser humano. Algo divino, o reino. Ele reinarão sobre a terra. Sim. E aí João disse, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Ou seja, é um número incontável. Incontável, né? Milhões de milhões e milhares de milhares. Então imagine a corte celestial. Está o trono de Deus, o Cristo ao lado do Pai, o Espírito Santo ali, os 24 anciãos em volta,
os 4 seres viventes, e em volta disso, milhões de milhões e milhares de anjos em volta desse trono, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ok. Então veja que esse louvor no céu está direcionado ao Cordeiro. Por isso que Jesus fala: aquele que me vê, vê ao Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem adora o Filho, adora o Pai. E toda a corte celestial está adorando ao Cristo, prostrando-se diante dele, adorando Jesus. Olha a importância, né? E o valor da adoração, né? Da adoração. E veja que aqui é uma adoração tremenda. Esse é o modo como nós devemos adorar a Deus, não é? Então eles diziam: olha, digno é o Cordeiro, né? Que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Vocês põe 7 aqui, o número completo, né? Uau. Uhum. E louvor. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que neles há dizerem. Uau. Você veja que João aqui está dizendo, você veja que coisa interessante. Eu vi toda criatura. Toda. Ele fala criatura, não é? Tudo que foi criado. João ouviu isso, né? Que está no céu e na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que existem no mar, peixes, tudo, dizerem. Alguns dizem que eram os mortos que estavam no mar, né? Mas João está falando de criatura. Sim. Dizerem: ao que está sentado sobre o trono, que é o Pai, e ao Cordeiro, Jesus, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Então, imaginando seres, criaturas falando, para nós parece algo, né? Criaturas falando. Olha só. Mas nós vemos na Bíblia criaturas falando. A serpente falou com a Eva. Sim. A mula de Balaão falou com ele. Deus abriu a boca da mula. Está dizendo que a natureza chora, né? A natureza geme esperando a sua... Tá. E como se diz também, né? Os céus dos céus cantam a glória de Deus. Um dia faz menção ao outro, né? Do Senhor. Então João ouviu eles dizerem essas coisas aqui. Olha que coisa tremenda. Então imagine João vendo todas essas coisas. Como é que ouvindo, não chora numa situação dessa, meu? Tá. Né? Se eu ouvir essas criaturas dizerem isso aqui, ó, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor e honra e glória e poder para todo sempre. Uau. Então, tudo o que tem fôlego, como diz a Bíblia, tudo que respira, louve ao Senhor. Né? É o poder de Deus, né? Dessas coisas. E aí no versículo 14 ele termina dizendo assim: e os 4 seres viventes diziam, os que estão mais próximos do trono, amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Maravilha. Olha como estava acontecendo a corte celestial, né? Adorando a Jesus Cristo. Milhares e milhares. Milhares né? e milhares. Milhões, está aqui, milhões de milhões. Imagina essa cena. Então, Alfredo, quando a gente vê isso, a gente fala assim, não, mas né, você chorou, você caiu prostrado, né? Como foi lá o caso de Daniel, né? Quando teve aquele momento ali, né? E teve esse consolo, né? De ouvir isso, né? Não, olha, não chore, eu tô aqui. Tá? Eu tô aqui porque é aqui que nós vamos saber realmente o que está por acontecer. Né? Porque aqui é a história, como você disse, é a história da humanidade. Da humanidade. Completa, né? Porque quando você vê que não tem uma saída, daquele desespero, você começa a chorar, não é? Mas no céu, né? Onde serão enxugadas todas as nossas lágrimas, veio um ancião e fala: não chora, João. Sabe quem está aqui? O Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi. Ele vai abrir o livro. Ele é a solução, ele é para todos os problemas. Ele é o dono da história, ele é o dono da nossa vida. E é engraçado que nós, olhando isso daqui, quando nós temos essa visão de que Jesus é o dono da história do mundo, do universo inteiro, nós lembramos do Salmo 139, onde diz assim: todos os dias da minha vida estavam escritos no seu livro, antes de eu viver nenhum deles. Uau.
não é? Então, às vezes, nós estamos passando por situações difíceis, de tribulação, não é? E nós dizemos, não, mas este dia também... Às vezes nós temos dias difíceis, dia mal vem para todo mundo, né? E você deve pensar, mas esse dia, todos os dias da minha vida, estavam escritos no livro, inclusive este que eu estou vivendo agora. Amém. Não é? Amém. E aqui na história desse livro, e quem tem poder sobre esse livro, da nossa vida, da vida do mundo inteiro e do universo, é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo, Criador do universo. Ok, então aqui vai começar, né, o desenrolar, né, da história, que é a abertura dos selos, né? Aí desses selos, você que gosta, você que tem interesse de crescer, né, em graça, né, em estatura e sabedoria diante do Senhor, no que você tem aprendido, no que você tem sido instruído, eu sugiro que você pegue papel, né? Pegue seu papel, pega a sua caneta e anote aqui, porque vão ser muitos dados aqui, muita informação. São selos, são cavalos, são cores, que está tudo aqui incluso, né? E cada selo desse tem um significado. Sim. E ali tem... Cada selo tem um acontecimento, né? Exato. Tem muita coisa aqui. No 6º selo tem algo bastante interessante. Mas, gente, do 1º ao 7º selo, né, esse capítulo 6 aqui, né? Que é um capítulo... no capítulo 6 aqui, que vai até o 6º selo, né? O 6º selo vai até o 6. Gente, é muita coisa. O 7º é a partir do 7. Mas eu quero dizer para vocês, é muito interessante, vale a pena anotar, né? Você escrever, tendo dúvidas, porque eu com certeza, na abertura desses selos aqui, tanto que a preparação que foi feita para que esse livro fosse aberto, nós não estamos falando de coisa simples, não. Nós estamos falando de coisa muito profunda, que precisa de muita atenção, né? Para que a gente possa captar o máximo, né? O máximo. Porque você veja, nós lemos um livro de autobiografia, por um exemplo, ou que fala da vida de uma pessoa, ou um livro que conta a história da Idade Média, um livro que conta a história da humanidade. Épocas, e tal. Né? Épocas. Você abre o livro e você vê. Agora, esse livro aqui é o livro da totalidade de todas essas histórias. Uau. Que vão ser abertas. Então, essa adoração, miríades e miríades, milhões e milhões, miríades e miríades de anjos adorando a Deus e dizendo digno é o Cordeiro e tal, que eles entenderam e eles perceberam e olharam e viram que ele é o dono de toda essa história. Uau. De tudo isso. Muito bem. É? Então tá aí, pessoal. Você está convidado a participar conosco, né, no nosso próximo episódio. Abertura do 1º selo, né, que está dentro desse livro, né, que seria como se fosse capítulos, né, Alfredo? Exato. Seria como se fosse capítulos dentro do que a gente abre assim como a Bíblia, você está aqui, ó, capítulo Apocalipse, né, capítulo 1, 2, 3, né? Exato. No caso, o livro também tem seis. Você vai ser aberto esse livro e cada parte do livro são selos e cada selo é uma parte da história que vai ser contado. É uma página virada, né? Você vira aqui uma página, abre outro selo, outra página. Exatamente. É uma coisa muito interessante. Tá bom, então. Alfredo, suas considerações finais e a gente já vai encerrando o nosso episódio do Parabolando Podcast. Ok, então, meu irmão, não chores. Né? Cristo sempre está conosco. Essa é a mensagem. Ele é digno de abrir o livro. Por mais difícil que esteja, sem entender o que está acontecendo. Sem entender, o livro da nossa vida, da minha vida, da tua vida, está na mão do Cordeiro. Ele abre e ele sabe tudo o que acontece conosco. E quando nós olhamos para trás, coisas que passamos na vida e coisas que aconteceram, nós entendemos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e que Ele sabe todas as coisas. É porque esse estou aqui seria como se fosse o eu sou. Né? Eu sou. É ontem, hoje e eternamente. Para todos tá? Essa história foi escrita aqui há 2000 anos atrás, essa visão. Né? Está dizendo, eu estou aqui. Mas o que Jesus falou? Eu estarei contigo até quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, até a consumação do século, que é um pouco de tempo, né? Tá bom, pessoal? Então, obrigado mais uma vez por você estar conosco. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, fazer as suas observações, que semana que vem estaremos vendo e ouvindo a respeito da abertura, né, desse livro. Na hora que abrir esse livro, lá tem os selos e cada um vai revelar uma parte da história. Amém? Amém. Então, tamo juntos, só abençoe vocês todos e até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Tchau, tchau.